Quem é o doente que defende isso? Alguém que defende que por tesão você pode matar um feto? Por que essa pessoa não faz com você? Se ele está disposto a matar um inocente por prazer, por interesse. Como você vai confiar em alguém disposto a matar a inocência por interesse e ficar dando culpinha? É vida, não é? Pode, não pode? Como você vai confiar em alguém nesse nível de podridão de caráter? Por prazer, por tesão, eu ocupo um leito e mato o feto. O que essa pessoa não faria? Você vai confiar nela R$1? Nem um centavo você confia com uma pessoa. A pessoa é o fim, o mais profundo da podridão, essa pessoa tá. É o direito da mulher, se ela quer trepar e tirar o filho pra continuar trepando. É um direito... Essa pessoa merece o quê? Você vai confiar o quê com uma pessoa dessa? O prazer dela vale o sangue num leito, que era pra estar salvando vida com nossos impostos ainda. É o direito da mulher, vai ter seu direito no meio do mato. Aqui você depende da civilização que nós criamos. Você quer usar os nossos recursos, você respeite a nossa dignidade. Vai fazer sua vontade no meio do mato sozinha, enfia um gancho lá e puxa, sua desgraçada. É isso que o capeta diria. Um outro filme que fez muito sucesso, inclusive aqui no Brasil. Quem não se lembra de Máquina Mortífera, não é mesmo? E o sucesso de Mel Gibson não parava de crescer. Você entende por que de tempos em tempos Deus solta o capeta? Porque de tempos em tempos só ele resolve. Ele fez dezenas de outros filmes de sucesso, emprestou sua voz para desenhos animados como Pocahontas da Disney, entre tantos outros trabalhos de sucesso. Ixi, você sabe o tanto que eu perco milhares. Era para o nosso canal terem milhões. Se a gente falasse que, né, é aceitável. Quantos e quantos? É isso aí, é parte da verdade. Né? Que honra. Você jogou doença fora. Esses que deixaram de seguir eram as doenças, os problemas, os imundos, a sujeira, as vibes podres ao seu redor. Elimine. Use a verdade pra mandar mentira pra bem longe. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas o auge de Mel Gibson ainda estava por vir. Porque são eles que a zica vem daí. Que estão te seguindo lá, essa gentalha? É daí, você não sabe de onde vem a zica? Tá aí, essas mosquinhas. É? Mosca obita a merda e o mel também, né? Esse é o problema. Vamos mandar elas pra merda. Deixa o mel pras abelhas. No ano de 1996, ele ganhou os Oscars de melhor ator e melhor diretor com o filme Coração Valente, que conta a história da batalha pela independência da Escócia. Célula doente. Vai embora mesmo. Manda embora as células doentes. Adeus. A gente vai ficar na simetria. Escócia no século XIII. William Wallace, o personagem de Mel Gibson, entra na batalha e se apaixona pela luta pela liberdade do seu país. Defendeu isso. Defendeu os paradoxos. Protegeu, curou. Porque é o mais difícil. Agora, eles estão querendo usar isso para sugar, para parasitar. As exceções que Cristo deu em cima da lei, eles querem usar para parasitar. Eles dão razão para os extremistas que odeiam qualquer um que escape daquilo. E aí Cristo fica parecendo um demônio. E é, né? Isso depois que a sua esposa é brutalmente assassinada pelo exército inglês. Hollywood e o mundo esperava que a partir desse momento, Mel Gibson se tornasse um dos maiores nomes da história do cinema, ao lado de Steven Spielberg, por exemplo. Mas pouco tempo depois, o ator que era querido por todos começou a ter o seu nome envolvido em uma série de escândalos e polêmicas ligados ao uso de álcool e problemas de controle de raiva. O estranho é que, apesar de todas as notícias que os canais e as revistas de fofoca... É assim mesmo, o vermelho e o azul vão atacar o violeta, porque não sabem que são feitas dele. São eles que estão na mão da verdade, não o contrário. Publicavam, Mel Gibson continuava aparecendo calmo e carismático em entrevistas, passeios pelas ruas, sem nunca ofender ou agredir alguém. Mas os escândalos continuavam surgindo. Ele foi preso por dirigir embriagado, acusado de fazer comentários preconceituosos contra pessoas negras e teria feito ameaças contra sua ex-esposa. E, infelizmente, essa sequência de acusações negativas fizeram com que a rejeição do público por Mel Gibson aumentasse de forma assustadora, fazendo com que o ator não fosse mais chamado para participar de nenhum grande filme. O estranho é que outras estrelas de Hollywood, na mesma época, eram acusadas de terem cometido coisas muito piores e nada acontecia. Enquanto isso, Mel Gibson ia desaparecendo do mapa de Hollywood. Ele até chegou a fazer alguns papéis menos importantes em alguns filmes naquele tempo. Hitler é Cristo, Hitler é o capeta. Quem que solta o capeta contra o povo dele? Deus. Ou você se atreve a dizer que alguém teve poder sobre Deus para atacar o povo eleito sem a autorização dele? É só com a autorização dele que o povo eleito é atacado, quando tem razões. Igual agora, Soros, Rothschild, essa falsa Israel batendo recorde de aborto.
Você acha que Deus não tem motivo pra soltar o capeta de novo? Hein? Hein? Mas a mídia quase não divulgou as produções e as salas dos cinemas ficaram vazias na grande maioria das vezes. Olha lá Israel explodindo quem reza, cumpre a Torá melhor que eles, né? O Islã, o seu Corão tá seguindo a Torá, porque os patriarcas são os mesmos, né? Melhor do que eles, que bate regra de aborto, ateísmo, promiscuidade. Qualquer judeu verdadeiro ia saber e agradecer por estar ouvindo isso e se arrepender de estar defendendo os malignos, e negando o seu Messias que morreu e salva eles até hoje. Sem Cristo não sobrava um deles. Sem Cristo não tinha Israel agora. Eles vivem de Cristo e são ingratos até agora. O que eles merecem? Hein? Eles não querem o Messias, vão receber o capeta. O Alfa e o Ômega é o mesmo. Ó, pra cá e pra lá, ó. Ó, você olha de lá e interpreta assim, olha de lá e interpreta assado. De que lado você fica? A escolha deles. Para o público, a imagem que ficou de Olhou violeta de lá, vem azul. Olhou violeta de lá, vem vermelho. Ó, o quântico já entendeu muito bem isso. O eterno, o binário é com vocês. Quer sofrer, sofra. Até descansar. Aí você vem descansar com a gente. Gibson foi a do homem bêbado, Punir quem merece. Pra gerar perspectiva, agora que a gente já merece o contraste. louco e desequilibrado, que batia em mulher e ofendia pessoas de outras raças. E por causa disso, não merecia uma segunda chance e nem ter a sua versão ouvida das acusações que sofreu. E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, Exato, além de por que tudo Mel isso, Gibson... é uma carimbada bem dada no tempo e diante das ordens de Deus, da autorização de Deus. Quando a gente explica as coisas, não é pra defender ninguém, é pra defender Deus. Se eu falar, que aquele ali é um cuzão, aí Deus é fraco, então. Gibson passou por tudo isso, indo do céu ao inferno em tão pouco tempo, o que o fez perder o controle de sua vida sim, sem que nada aparentemente tivesse acontecido. E é aí que nós entramos no tema desse vídeo. No ano de E o Mel 1900... Gibson tá lá no meio. Quem que ele acusou? Os talmudistas. Ele acusou os talmudistas, eles sabem. Todos eles sabem, eles têm medo. Qualquer um que ame a Torá de verdade, que ame os patriarcas de verdade, que ame a Israel verdadeira, vai denunciar esses falsos, essa falsa sinagoga. Os profetas denunciaram, Cristo denunciou. Em 1998, ele deu uma entrevista para um canal de televisão norte-americano que deu início à fúria da imprensa e da indústria cinematográfica contra o ator. O tema da entrevista era... Ele foi o mensageiro, ele foi o ponto de encontro, exatamente. O azul serve, feito um robô, perfeitamente, simetricamente. Serve perfeitamente, tá aí, ó. Nem ele questionou Satanás, Deus lhe puna, se assim for de sua vontade. Quem é Miguel diante de Cristo? Quem é Miguel diante de Lúcifer? É ele mesmo, olhando pra lá. Como Satanás é o vermelho, olhando pra lá. Você é uma criancinha, sabe nem o que tá falando. Você pensa que é ele? Você pensa que é alguém? Que é alguma coisa? Você é a tentativa de estar vivo. E só vai aceitar isso depois de sentir a sensação de estar morto. Aí você vai entender o que é a vida. Por enquanto você só quer brilhar. Você quer que alguém te admire. Você quer mamãe, papai, a menininha que te deu um pé, o menininho, a menininha. Você quer atenção, você é um carentinho, uma criança, como todos nós fomos um dia. Entendeu? Só acorda, porque o tempo, ó, tá passando. Vida cotidiana das estrelas de Hollywood, seus contatos, amizade. Sem Cristo, o azul é um robô. Sem Cristo, sem o violeta, o vermelho é um demônio. Uma sensação. O azul é um robô. Deus não quer nenhum nem outro. Mas quando eles revivem, quando eles são observados pelo Cristo vivo, como a promessa, não é? Julgaríamos anjos e demônios. Quando eles passam por Cristo, aí eles vivem. Por isso que o alto e o baixo servem a ele. As pessoas com quem se relacionavam e saíam para jantar. E naquela oportunidade, Mel Gibson contou uma experiência estranha que teve durante uma reunião com o ator Christopher Walken, que ficou conhecido por filmes como A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Clique e Prenda-me Se For Capaz. Esse encontro entre os dois atores aconteceu em um hotel em Nova York e, segundo Mel Gibson, foi tão assustador que ele realmente se sentiu diante de um demônio. Vamos ver um momento em que ele começa a falar sobre... Quando Deus solta, você acha que algum anjo segura alguma coisa ou alguém? Onde tava Miguel, qualquer porra? Quando estavam eles sendo pisados, um monte de judeu sendo pisado na Segunda Guerra, hã? E da Babilônia, hã? Não foi Lúcifer salvar eles com Ciro, com Alexandre? Hitler que refez Israel e deixou eles voltarem pra lá? Quem tinha dinheiro foi correndo. Essa Israel ia existir sem Hitler? Ia! Esses judeus iam ser protegidos, poder falar as bosta que falam, se não fosse Hitler? Ei, caralho! Deus sabe o que faz, porra, e eu defendo Deus, não nenhuma praga. Desse encontro. Quero dizer, este é um lugar bizarro.
E não demora muito para você perceber, e com certeza você já experimentou isso se tem estado aqui tempo suficiente. E não importa o quão forte você seja quando Tomar chega, merda, eles pensam que a gente não pega. fresquinho da fazenda, com suas convicções e uma certa linha de ataque, não importa o quão forte você seja, você será afetado por este lugar. A opinião dele, em relação às mulheres em filmes, do começo ao fim, é breve. Ele diz, mulheres em filmes? Desnudas ou mortas, ambas são melhores. E é como, uau. Ele veio me ver uma vez em um terraço em Nova York. Eu disse, ei, podemos conversar? Ele disse, claro. Ele veio flutuando de lado entre uma multidão de pessoas. Ele Tô fazendo as lesmas se retorcerem. Os bigatos, os vermes, perderem sua energia, seu tempo vindo aqui, ó. Queimar, fritar. É isso que você tá fazendo. Você tá entregando sua energia pra mim. Vai, me entrega mais. Vai, entrega mais. Passa o dia pensando, vibrando. Ai, lembra de mim o dia inteiro, seus vermes. Me dê tudo que vocês têm. É isso. Seus otários. Eu pego o que eu tenho e entrego pra quem me segue, me ama e me honra. Essa é a troca, otário. estava vestindo roupas pretas. Era como aqueles velhos filmes de vampiros em que eles não caminham, flutuam. E ele era um dançarino, sabe? Então ele se movia com tanta elegância, e ele se movia de lado e se sentou em uma cadeira ao meu lado. E meio que me assustou. Ele é um cara muito inteligente. Começamos a conversar e eu nem falei muito sobre o roteiro. Nada. Apenas comecei a falar com ele sobre a época medieval e ele começou a falar sobre torturas. E mudamos para o assunto de torturas porque ele tinha lido um O cara que tava lá, hein? Não é teoria da conspiração, tá, bando de acéfalo? livro sobre torturas. Eu tentei lembrar algumas das coisas mais horríveis que tinha lido naquele livro. E ele estava tipo, oh! E ele tentava superar as torturas. E meu assistente estava lá e foi embora porque não conseguia suportar mais. O ar tinha se tornado frio. E então ele foi embora e eu também queria ir embora. Porque eu sabia que não queria trabalhar com ele. E as coisas estavam ficando assustadoras. E então eu me virei e estávamos no topo do Hotel Península. Eu me virei para evitar o olhar dele em certo momento. E eu estava olhando para o prédio e vi um número 6 no topo, onde havia um gigantesco 6 triplo iluminado em vermelho. E eu olhei de um lado para o outro e ele começou a sorrir. E eu pensei, oh não, Chris Walker é o anticristo. Quando eu cheguei aqui, estava nos meus 20 anos. Foi a primeira vez que realmente cheguei aqui. E sabe, eu tinha muitas paranoias em relação a esse lugar, sobre o que diabos estava acontecendo, porque havia muitas coisas que eu não conseguia entender. E ninguém se importava realmente em me explicar. É, o que dá raiva é que não atacam, né, o argumento, né? Vem conversar com o argumento, porra. Não, a gente debulha, não tem o que falar, o cara vai falar uma merda qualquer com a mesma... Ah, dá licença. Até com a minha... Não tem nem o que falar dessa vida, né? Eles atacam as outras. Os caras, você não é esse, você é aquele, ué? Será? E se não? Eu tô assim agora, que tô aqui, porra. Não, ataca a mim. O que você vem falar de mim? Não tem nada? E eu formei muitas opiniões sobre esse lugar. E sobre as pessoas dele. Certamente não poderia ser assim. Porque nem todo o lugar Nem começou a live ainda. pode ser como, você sabe, um vilarejo dos estranhos. É como quando há uma pessoa estranha rondando e todos no bar ficam quietos e encaram e te dizem, não vá até a casa no topo da colina. E então você vai lá e pensa, não, estou errado. Ou seja, foi apenas um pensamento louco. Estou paranoico. Você imaginou essas coisas. E você começa a questionar se não é por isso que certas pessoas agiam de determinada maneira. E então, com o passar do tempo, você descobre que estava certo em relação a muitas dessas coisas. Embora não certo especificamente. Você começa a perceber que seus piores pesadelos eram reais. Você fica meio que, Fui eu, hein? Fala que fui eu. Vamos isso é o que eu entendo como Salve, começar a nadar com os salmões na correnteza. Sabe, se você fica aqui tempo suficiente, você se encontrará fazendo essas coisas. E você tem que
Há uma maneira de fazer isso, sem realmente fazer. Isso leva tempo e requer relaxamento. Cara, esse cara merece a nossa admiração, na moral. Esse cara, ele arriscou a carreira dele inteira, a vida dele, arrisca todo dia. Não é fácil fazer o que ele fez. Eu me admiro o Keanu Reeves, que a gente admira, por que ele não faz isso também? Vários atores, se juntassem e fizessem isso, acabou. Mas é que ele... Não ficar desconfortável, O poder que vai aceitar falando. isso pelo que é. Ele já Entender serviu de exemplo para os outros não fazerem depois. o que é. Uma vez que você entende e não tem mais medo, você começa a superar isso. E então pode se ocupar de fazer o que estava tentando fazer inicialmente. Esse é o da Globo lá, que falou da escola esses dias? Que você me mandou, Rogério? Um lugar como esse pode te humilhar, Eu acho que e pode algum te aluno humilhar perguntou ou te tornar humilde. Ele pode destruir sua vida em pedaços, se você não tem o permitir. mesmo prestígio, né? Olha isso, você prestou atenção quando Louco, Mel Gibson é falou muito sobre o louco. número 666 em neon vermelho, exatamente no dia em que ele iria se encontrar com Christopher Walken no meio daquele hotel em Nova York? Outro ponto que chama a atenção é que Walken sorriu quando ele viu a reação de Mel Gibson ao ver aqueles números, porque ele sabia que o ator era cristão Jim Carrey e agora, sempre né? fez questão de falar sobre a sua fé para as pessoas. Talvez Christopher Walken estivesse debochando de Mel Gibson e de suas crenças. É, isso E mesmo. isso ficou tão claro que o assistente de Mel Gibson se sentiu mal naquele ambiente e precisou sair de lá porque não estava aguentando tanta opressão espiritual que estava sofrendo naquele encontro. E após aquela reunião, Mel Gibson e Christopher Walken nunca mais se encontraram, muito menos trabalharam juntos em nenhum projeto. E o Caralho. pior, a partir daí tudo É o começou a cara dar do pique, né, aquele ali. errado na vida de Mel Gibson por muito tempo, como você pôde ver. Durante anos, ele foi acusado, julgado pela mídia e pelas pessoas. E certa vez, a atriz Whoopi meu, Goldberg foi a público defender o seu amigo, dizendo que ele nunca foi racista, como todos estavam dizendo. A vida de Mel Gibson só Da hora, começou a hein, cara? mudar no ano de A Whoopi defendeu o Mel Gibson, fiquei feliz com ela. Não tenho raiva dela, porque ela é meio woke, né? Na verdade é a Oprah que é woke, né? A Whoopi acho que não, velho. 2004, quando Mel Gibson produziu o filme Paixão de Cristo. Ele queria lembrar o mundo inteiro de que Jesus veio à Terra não apenas para falar de paz e amor. Ele veio com uma missão especial. Os judeus ficaram putos com o Mel Gibson, que nesse filme que ele produziu, né? Ele fez os judeus debulhando, deixou a culpa tudo com os judeus, né? Que é a verdade, ele contou a história que tá na Bíblia, porra. E os judeus ficaram bravos com ele. Morrer em sacrifício para que a sua mensagem de paz e amor fosse a única e verdadeira e que tivesse o sentido. Pô, Pilatos deixou mais do que claro, eu lavo minhas mãos. Pô, tem certeza? Pô, mas esse cara não fez nada. Pô, mas eu não encontrei pecado, não encontrei culpa nesse... O Pilatos fez de tudo pra tirar de Roma essa culpa, velho. E tem gente que ainda bem, não, mas foi Roma. E os judeus falaram, não, sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem, é isso mesmo. Eles admitem até hoje, nem o judeu nega que foi eles. Mas tem cristão que fica, não, foi Roma. Ah... sentido maior da redenção humana. E como eu disse, nenhuma produção O judeu não tinha autorização de matar só Roma que tinha. Por isso que eles foram lá, né? Forçaram o Pilatos a autorizar. Senão a zona tava feita. Até porque esses rabinos tinham um esquemão com os saduceus lá de Roma, né? Que eram os poderosos lá, que já é igual agora nos Estados Unidos, pô. Se alguém for contra os rabinos a Israel, eles dão um alô pros rabinos dos Estados Unidos e pronto. Pô, vocês não estão vendo em tempo real essa porra acontecer? É uma gentalha muito burra. cinematográfica da história conseguiu retratar tão bem a profecia bíblica sobre como seria o sofrimento do Messias. Olha só o que a Bíblia diz. Cristo foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. No entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, e não abriu a boca. E o filme foi um verdadeiro sucesso, arrecadando mais de 600 milhões de dólares de bilheteria, lotando salas de cinema nos Estados Unidos e em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, e principalmente ganhando milhares de vidas para Jesus e resgatando muitos que estavam desviados do caminho do Senhor. E diante disso, eu entendo que o Mel Gibson passou naquele encontro com Christopher Walken
E nos anos seguintes, com toda a perseguição e injustiças, foi, na verdade, uma grande batalha espiritual. Satanás poderia até não saber que Deus já tinha planos de usar o Mel Gibson para fazer um filme sobre o sacrifício de Jesus, porque ele não tem o poder de adivinhar o futuro. Mas ele sabia que aquele homem era temente a Deus e ele queria muito ser usado por ele de forma poderosa. Por isso, o inimigo usou todas as suas armas para tentar destruir o Mel Gibson e frustrar os planos do Senhor. Mas em momento algum, Deus o abandonou e a vitória veio. Tanto é que agora, Mel Gibson está concluindo a sequência do seu filme, que se chamará Paixão de Cristo, Ressurreição. Eles não viram Bíblia nenhuma. E o ator Jim Caviezel, que interpretou Jesus, disse que esse será o maior filme da história mundial e que todos, durante a gravação, já estão enfrentando muito ataque espiritual. E agora eu quero dar a minha opinião sobre o Mel Gibson ter achado que Christopher Walken era o anticristo. Irmãos, eu sinceramente não concordo com ele. Eu não acho que na época o Mel Gibson tinha uma ideia bíblica sobre as reais características sobre quem seria este homem. E por falta de conhecimento da palavra, ele fez aquela afirmação. A palavra de Deus diz que o anticristo será um homem muito poderoso e influente. Por isso que os caras proíbem as expansões, né? Era uma coisa divina e sagrada. Hoje em dia o cara expande com uma droga, ele vai lá pro ponto zero, se vê como Deus. Ah, sabia que era eu. Sherlock! Um ser carismático e muito bem articulado nos campos da política e da religião. E ele vai conseguir enganar as pessoas e as obrigará a adorá-lo. O Christopher Walken é um homem conhecido no mundo do cinema e ele tem o respeito de Hollywood, e só isso. Mas eu acredito sim que ele pode ter sido usado por Satanás naquela reunião com Mel Gibson. Amém, Klaus. Amém. Pra mim, pra você e pra todos. Fazemos aqui com a eternidade. Ele sabe, vai cobrar todo mundo. Cobre a todos nós, Senhor. Amém. Amém. Para tentar atacá-lo espiritualmente, mas isso não faz daquele ator um anjo caído e muito menos uma das bestas do Apocalipse, ok? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou... Ele é tão bom que ele vem e cobra, se você admite, eu devo. Ele fala, bom, o que eu queria era que você soubesse que você deveu. Tá perdoado, eu já paguei. Deus é tão bom que ele só quer que vocês admitam o erro, que ele já pagou. E nem assim essa gentalha admite. Querem brincar com o capeta? Então irão. O capeta também fica entediado. Agora vamos entrar. Agora começa a live séria. Aqui que eu vou... Primeiro só vou ver esse negócio da China que tá fazendo pele artificial, ó. A gente já entra... Não, deixa isso aqui pra depois. Isso aqui também vai me dar um strike danado. Eu deixei aqui, quem quiser tá no primeiro link da descrição. Os caras estão fazendo já umas peles sensíveis ao toque. E já tá tendo interação molécula a molécula daqui a pouquinho, né? Quanto tempo a gente fala disso? É que a guerra aí talvez pare, vai acelerar algumas coisas, né? Travar outras. Eu, como sempre, eu não quero ser o mal de ninguém aqui não, é isso mesmo. Por isso que eu falo amém. Porque aí você vai sentir, vai sofrer e vai se arrepender e falar, cara, o Bob não era ruim. Por que eu pensei isso dele? E pronto, tá perdoado. É o que eu quero. Quero vocês brasileiros, Deus ama vocês. Ele sabe o porquê. No mundo que uma cirurgia dessa... Vocês vieram das dores de todos os cantos do mundo, cara. Vocês têm um futuro incrível. Complexidade... Vocês não nós, né? Graças a Deus. Acontece com o paciente e o médico estando em continentes distintos. Apesar de ser uma realidade impressionante, operar à distância em outros países ainda não está acessível para nós. Mas a Nômade está presente em mais de 180 países e consegue nos atender em todos eles. Nômade é uma conta global digital criada para brasileiros que converte Aí quer ver as pernas. Médico chinês realiza a primeira cirurgia robótica à distância, né? Motorista humanoide colocado no banco do motorista. E muscular inspirada no corpo humano, Musashi agora está sendo treinado para dirigir um carro de forma autônoma. Com uma câmera de alta resolução no lugar de cada olho, Musashi pode girar e inclinar a cabeça para obter diferentes visões do ambiente. Dessa forma, ele consegue verificar os espelhos laterais ou continuar olhando para frente. Suas mãos robóticas de 5 dedos controlam o volante, puxam o freio de mão, giram a chave ou acionam o botão de ignição e operam as setas, limpadores de vidros, essas coisas. Seus pés aderentes pressionam os pedais do freio e do acelerador. Agora estão falando que o Ray por quando é necessário. O robô Musashi
Musashi está no comando de um microcarro elétrico chamado Cons, lançado pela Toyota em 2012. Pra mim, agonia. Equipado com Mas tem o motor do Tesla, por que pôr um robô lá se o volante mexe sozinho, né? várias vantagens. Não Só será o passageiro não poder entrar ali e mexer. Aí eles controlam onde você vai lá na China. Que loucura, velho. O robô-chefe também, ó, faz comida. Imagina, tem um robô que faz todas as comidas perfeitas que você quiser. Vai faltar aquele toque mágico, né? Da mãe, da avó, da mulher, não é igual, né? E alguns homens também cozinham bem. Pra caramba, é difícil de... Aqui tem, né? O Renan 2 cozinha, o Lucas sempre cozinha, o Renan. Mas as mulheres costumam ter um toque especial, na minha opinião. Mas os homens mandam bem também. Tem chefes, grandes chefes, homens, né? Que o cara quando pega na lógica ali... Mas a lógica, não, a comida é meio mágica, né? Nem sempre o tempero tá igual, o tempo tá igual. Requer uma intuição. Não adianta só decorar a coisa. Teleoperação, né? Robô operando de longe, fazendo as coisas de longe. Aqui a primeira pele 3D, ó. Sensível ao toque, ó. Imagina, daqui a pouco você vai conseguir acasalar com um Android, ó. Aí ferrou. Ó. O Android já coleta os resíduos, já te clona. Ixi, chinesada. Então, robô humanoide híbrido. Esse aqui já tá cansando, Esse robô aqui tá velho. Esse robô é melhor, mais bonito. Esse robô melhorzinho. Ó, primeiro olhar o drone mata Ray. O drone... esse aqui beleza. Bom, não, esse aqui vai me censurar. Vamos lá, vamos entrar no assunto. Vamos lá. Já respondi isso 1000 vezes, tem vídeo aqui, tem post sobre o arrebatamento, simulação, fazendo a linha do tempo certinho ali. Certinho porque a gente tá explicando o efeito Mandela esses dias por isso. O degradê tem um monte de laranja. Você vai aproximando, dando forma, e aquilo é amarelo, aquilo tá mais pra verde, aquilo tá mais pra amarelo, né? Aqui tá mais pra vermelho, né, do outro lado do laranja. O amarelo também, aquilo ali tá mais pra verde, aquilo ali tá mais pra laranja. Né? O verde, aquilo ali tá mais pra azul, aquilo ali tá mais pra verde, daqui tá mais pra amarelo, né? Desse lado aqui do verde. Então, tudo vai dependendo da perspectiva. É aí que vai dando os efeitinhos Mandelas. Vocês vão entendendo isso cada vez mais. Quem não viu a última live, veja aí depois. Então, claro que no paradoxo do ponto zero ali, você vai ter essas perspectivas paradoxais, né? As cores vendo a mesma luz, cada uma de um jeito. Mas eu vi Deus bravo e forte. Nossa, eu vi Deus tão forte que ele não precisava nem estar bravo. Eu vi Deus tão pacífico, eu vi um Deus curando, eu vi que cada cor vai ver a luz de um jeito. Todas são Deus. Então Deus está no meio dos deuses, né? A Bíblia fala isso. Aí você entende o átomo, entende o sistema solar, entende a própria fagulha de realidade se movendo no nada, no contraste de si, encontrando só a si mesmo, a única coisa que há, se orbitando, se ultrapassando e comparando velocidade, cada velocidade um tom, uma cor, uma emoção. Correto? A pergunta, é só perguntar, né? Pergunta lá, ou no grupo, você é membro? Não, você não pergunta, tem que ver. Claro, tá vendo, estamos vendo agora, tudo fazendo sentido, a gente respondendo ponto a ponto e você não quer nem saber. Tá pegado no seu ego. Eu sou esse, eu vou ter isso, eu quero isso. Então, tá tudo respondido, 100% respondido. Tá preocupado com a sua antipatia comigo. Sabe-se lá por quê. Eu também não faço questão de ser simpático, então talvez seja culpa minha. Um dia você vai entender, vai me pedir perdão, já tá perdoado. Peça perdão pra Deus. Se ele perdoar, tá tudo certo, né? Agora, se ficar insistindo no erro, aí é com o Espírito Santo. Não tem lógica envolvida. Fez, tomou. Fez, coletou. Analisa minhas falas, analisa minha postura, pergunta para as pessoas que me conhecem, que vivem comigo. Analisa quem eu sou. Você vai se arrepender de me atacar, vai pedir perdão, tá perdoado. Nem precisa pedir pra mim, pede pra Deus. De resto, você vai pagar o preço, como você mesmo tá dizendo. Aí você vai sofrer, vai ver você se ferrando na vida. Ai, caramba, acho que tá aqui a justiça, tá aqui alguém que não merecia. Perdão, senhor. Pronto, vai estar perdoado. É assim a vida, cara, é fácil, tudo é eco. Voz e eco, voz e eco. O eco se agrupa, pensa que é voz, grita, lida com o próprio resultado. E a gente fica dando voltas ao redor de nós mesmos, até entender que, caramba, tem uma voz suprema. A soma de todos os gritos, de todos os ecos, de todas as cores. Aí, é isso. Você vê, você quer o meu mal, você quer que eu sofra. Eu quero que você entenda que eu tenho razão, que nós temos razão, que a gente já sofreu para aprender, se arrepende e fique feliz. Quem tá certo? Eu quero você entendendo a verdade, se arrependendo e amando a Deus e a vida.
Você quer que eu me foda. Quem tá certo? É tão claro, é tão simples, mesmo. É contigo aí. Explica agora, cada um de vocês, o que... Tem muito homem que cozinha, né? Mas é que as mulheres da minha vida cozinham muito bem, né? Nunca encontrei em nenhum restaurante, lugar nenhum, é difícil, né? E aqui no Reino também é difícil Aqui até que eles estão competindo, né? Que no Quântico também não conta, né? No Quântico aí fica elas por elas. Defende o que entende. No binário, sei lá. Arrebatamento. Eu tô tirando pela minha vida, né? Mas tem homem que cozinha muito bem mesmo, de fato. Nessa tribulação aí mesmo. Né? Ok, eu sou da visão mesotribulacional, né? Ou mid, né? Que significa meio, ou entre, ou no meio, né? E eu estava conversando com o pastor César aqui, a princípio, que acho que o título em si não está tão perfeito. Porque se fala que Jesus volta no meio, mas é da semana, e não da tribulação em si. A semana, o que significa, né? O livro de Apocalipse, ele deixa claro que os eventos escatológicos, eles vão se passar por um período de 7 anos. Né? Então, neste... Não tá de nenhuma forma, mas você tá se pondo à mercê dessa situação. O dinheiro é um abstrato, o dinheiro e o sexo, eles estão muito envolvidos. Mamon e a Kundalini é muito perto do vazio, né? Ou você vai pra cima, o prazer extremo, ou você é sugado pra baixo na agonia extrema, né? E aí você tá ali à mercê. Quando alguém não te pagar, você vai fazer o quê? Você não pode chamar a polícia, é ilegal o que você tá fazendo. Aí não paga, não acontece nada, você perde o respeito. Ninguém mais vai te pagar. A questão é essa, né? Você tá se pondo numa situação complicada. Este período de 7 anos, existe a visão pré-tribulacional, que diz que Jesus volta antes desse período se iniciar, né? Existe essa visão que é no meio da semana que ele volta, e a pós-tribulacional, depois do período de 7 anos. Então, não fica perfeito o título mesotribulacional, porque, pelo menos o que eu afirmo, é que Jesus Cristo ele volta no meio da semana em si, mas no meio da semana tem uma troca de eventos. A primeiros 3 anos e meio é, de fato, a grande tribulação, e o segundo período é chamado o grande dia da ira de Deus. Nesta ira, Jesus já está presente na Terra, né? Tendo a oportunidade, quero ler os textos que mostram isso. Ele está presente na Terra, já arrebatou a igreja, porém não é um arrebatamento do céu. O professor Mierson, inclusive, citou, inclusive, a São Pai Nosso, quando outros textos também tem, que nós aguardamos a vinda do reino. Então, o reino virá. Quando Cristo vier, o reino virá. O ladrão da cruz, né? Todo até brincar e fala assim que ele não era pré-tribulacional, não, né? Ele fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Essa é a expectativa dele. Quando o Senhor vier trazendo o reino, lembra. Você confunde a igreja e Israel, né, velho? Se você confundir igreja com Israel, acabou. Não tem Bíblia, não tem história. Você confunde o binário com o quântico, acabou. Eles confundem tudo, né, gente? Enfim. De mim, né? Então, Jesus Cristo, no meio da semana, ele arrebata a igreja para o reino que vai ser estabelecido, então, em Jerusalém, que vai passar por um processo de glorificação. E aí, esse segundo período de 3 anos e meio, ele inicia uma ira contra as nações da terra. Então, essa é a posição que eu vou defender aqui. Puta, é verdade. Quem quer começar, então? Que nós temos aqui. Caraca, é verdade, Liga. Agora você ferrou. Você pegou umas coisas... É que eu tô falando da comida mesmo, né? De casa, assim, comida caseira. Mas, de fato, churrasco... Cozido, não sei. Agora, pizza, sushi... O que seriam os cozidos aí? É verdade, essas coisas o homem faz melhor. Coisa, não tem nada pra pensar. Mid e pós, né? Como que é melhor a gente... o contrário? Não. Não, pré, mid e pós. São Paulo tem a melhor pizza. Caraca, São Paulo é foda. O Fábio aí faz uma pizza foda também, né? Eu até falei que se ele fizesse aqui em Jaraguá, que aqui a pizza é ruim lá aqui no sul, em geral, né? Em Joinville ali também, na Santa Catarina em geral, puta que pariu, mano. Acho que no Brasil inteiro, todo mundo que come pizza era ruim, velho. É difícil achar pizza boa, igual São Paulo. São Paulo é uma pizza, caralho, é uma pizza incrível, mano. Você não acha no Brasil lugar nenhum uma pizza igual de São Paulo, cara. Certo. Verdade. Como que a gente começa? Pré primeiro ou não necessariamente? Pode ser. Por isso que Deus sabe o que faz, né? Confundir Israel com a igreja é o que coloca... Por que eles confundem? Porque protestantes, testemunho de Jeová, normalmente tem aquela sintonia das tribos, né? São as tribos perdidas ali. Então eles são judeus, na verdade, só que salvos pelo abstrato. Então aí eles ficam, então a igreja que foi salva ali é Israel verdadeira, somos nós, não eles lá, que são talmudistas, né? Eles nos falam assim, não dão essa forma, mas sabem que não acreditam no Messias. Né? Não sabem que são tão perversos, né? Vamos lá, então? Veja bem, eu mostrei aqui o plano de Deus na história, né?
como que Deus está administrando a história, e biblicamente se vê essa linha do tempo. Sim. Então, assim, o que não dá... Porque o homem também faz as coisas de uma forma lógica, né? A mulher às vezes não sabe ensinar tão bem aquilo porque ela faz de uma forma intuitiva, é um jeito, As né? primeiras razões que me levam a entender o arrebatamento da igreja acontecendo antes da grande tribulação, porque assim, quando a gente fala dos eventos futuros, são vários eventos, são acontecimentos diferentes. E um dos acontecimentos é esse chamado período da grande tribulação, que de acordo com a considerada a maior profecia bíblica, que é a profecia de Daniel, capítulo 9, chamada as 70 semanas de Daniel. Então, naquela profecia, Deus revelou para Daniel que 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, estão determinadas sobre a nação de Israel. A profecia é bem clara, dizendo que essas semanas estão determinadas sobre o teu povo, que é o povo de Daniel, são os judeus. E sobre a tua cidade, qual é a cidade? A cidade de Jerusalém. Então há uma contagem profética sobre a nação de Israel, e na profecia, no capítulo... Cara, quem tá manjando mais que o outro? 9, a gente entende ali que 69 semanas já se cumpriram. Depois a gente vai abrindo um pouquinho mais sobre o que são essas 62, depois mais 7 semanas, e depois a última semana que ficou em aberto. Essa última semana é a chamada Grande Tribulação. Jesus, em Mateus 24, ele vai falar justamente disso. Ele vai falar desse período de grande tribulação. E aí depois, Apocalipse, capítulo 5 em diante, vai narrar os acontecimentos em detalhes da grande tribulação. Mas também aqui você acha iguarias alemãs, né? Coisas que não... Até em São Paulo acho também, né? Mas não tá em todo lugar igual aqui. Então assim, a vinda de Jesus é uma esperança. Mas a pergunta é, eu vou passar ou não vou por esse período de perrengue que o mundo vai enfrentar? E Jesus disse que esse período... O Strudel, né? Strudel só não vejo em São Paulo, né? De tribulação seria tão intenso e tão exclusivo, tão particular, que nunca houve, Vilela. E nunca mais haverá. Se Deus não tivesse abreviado aqueles dias, né, há 7 anos, ninguém se salvaria. Porque vai ser um momento que a Bíblia descreve, como, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, verso 16, Apocalipse capítulo 7, verso 14, como um momento do derramamento da ira de Deus. Tá? Então, tudo isso que a gente vê hoje é como que o ímpio zomba de Deus, escarnece do evangelho, persegue a igreja. Isso haverá um julgamento. Não só o julgamento eterno, que é a condenação do ímpio no inferno, né, na condenação eterna, mas um castigo para esse mundo presente. Né? Mas sabe, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, você novamente... Só de você estar com o coração puro aí, olhando as coisas dessa forma, já é diferente. Mas é uma situação que você está se pondo em risco, né? Uma hora você vai ficar difícil. De ver essa história linear acontecendo. Então, por exemplo... Você não tem nenhuma intenção maligna, mas você sabe que está se pondo em risco. Uma hora alguém não paga, você vai ter que resolver, o cara te ameaça, você ou morre ou mata, como é que fica? Vê direito para quem você empresta, né? Essas coisas, né? Mas Cristo entende. E quem mais faz isso também é judeu, né? Faz isso pro mundo inteiro. Exemplo, a Torá deixa emprestar com juros para outros povos, né? É Cristo que falou, olha o que aconteceu com eles por ficar fazendo isso. Então, se você tem ao ponto de emprestar, dá logo, né? Mas não é o seu caso, na verdade você está fazendo disso um trabalho, né? Não foi o que Cristo disse exatamente. Peguei aqui a Bíblia e fiz aqui um... Não é que você tem um monte, você está usando isso para ganhar vida, então... Se você fosse um ricaço fazendo isso, seria pior. Uma enquete, né? Uma dinâmica sobre o plano de Deus na história. Legal. Só que se eu for no livro do Apocalipse, isso se repete. Isso é bem interessante, né? Isso se repete no livro do Apocalipse. Porque veja bem, olha, o capítulo 1 ao capítulo 3 do livro de Apocalipse é uma narrativa profética sobre o período da igreja, a história da igreja. No capítulo de número 4, João é arrebatado. Quando você vier, tinha que fazer. Então o capítulo 4 é um modelo do arrebatamento da igreja pré-tribulacional. A partir do capítulo 5 ao capítulo de número 18 do Apocalipse,
é uma descrição da grande tribulação e, curiosamente, nesse período, do capítulo 5 ao capítulo 19, já não aparece mais a igreja. A igreja não é mencionada, e nem diretamente, nos capítulos 5 ao capítulo 18 de Apocalipse. Aí no capítulo 19, a igreja aparece voltando com Cristo. Ou seja, mostra que Cristo está voltando no final da grande tribulação. Esse aqui tá manjando, hein? É isso aí. O capítulo 20 fala do reino milenar de Cristo, os 1000 anos literais. Interessante que nós estamos aqui com posição diferente sobre o momento do arrebatamento, se antes, se no meio ou se depois, mas todos nós aqui somos pré-milenistas, tá? Que significa o quê? Que o retorno de Cristo se dará antes do milênio. Lógico, né? Ele vai reinar no milênio, como se viver depois? E outra informação, que esse milênio é de fato um reino literal de 1000 anos, que se estabelecerá na Terra. É literal da contagem binária, feito de Israel e das nações. Mas para nós no quântico, que dominamos a perspectiva cognitiva, o tempo para nós é uma decisão. É isso que eles não entendem. Mas deixa pra lá, né? A gentalha não entende nem o óbvio, vocês vão falar disso com eles, vão desmaiar, vão travar. Que é a consolidação do trono de Davi, através do filho de Davi, que vai reinar, que ele nunca reinou. E há promessas na aliança davídica que precisam se cumprir no milênio. E aí depois, do capítulo 20, é o desfecho da história que eu mencionei no começo, capítulo 21 e capítulo 22. Ou seja, nós temos aqui um mapa do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele é um livro histórico linear que está descrevendo os períodos da história da igreja. Então, assim, a primeira razão que leva os pré-tribulacionistas a entenderem que Cristo volta antes da grande tribulação... Deixa eu perguntar aqui que atrapalha, de fato, ainda mais que sendo membro, é melhor perguntar lá, né? Mas vou responder. Isso tem a ver com coletivo, é a parte externa, né? É o coletivo. Inclusive, mas e a ansiedade? É a mesma coisa. O que é a ansiedade? Senão a sua preocupação com a forma como o seu coletivo vai interpretar você. É isso. É justamente enxergar o livro do Apocalipse e ver esses eventos acontecendo de formas separadas. Claro que isso não é uma visão unânime, né? Os colegas aqui... Glória a Deus, ele faz através de nós. Eu tenho, como todos nós, o privilégio de às vezes ser usado por ele. Que vão divergir disso. Sem ele a gente faz nada. Isso. Mas pega na tua casa, abre o livro de Apocalipse, que tem 22 capítulos, e está literalmente ali, nos 3 primeiros capítulos, a história da igreja presente. No capítulo 4, a ideia do arrebatamento pré-tribulacional, porque a tribulação é do capítulo 5 ao capítulo... Não é carne de sol mesmo? Carne de sol é aquela carne seca, não? Não sei, cara. 18. Então lembrar. E a volta de Cristo acontece no final da grande tribulação. Imagina, tamo junto, cara. Só tô te falando porque senão começa a vir muitas perguntas e isso aqui vai ser longo já. Que é o capítulo 19, quando se narra Jesus voltando. Poderia até mais, lá é melhor, né? Por isso que eu tô falando. Já com os santos vestidos de linho fino, que é a igreja. Depois desses eventos acontece o milênio, que aqui ninguém duvida do milênio literal, e que Jesus volta literalmente antes do milênio. Depois do milênio, juízo final, e depois do juízo final, novo céu e nova terra. Aí corta a ponte. No começo do milênio, liga a ponte entre céu e terra, né? Depois vão contar a história de Anunnaki, os que vinham do céu, tecnologia, enfim, né? Mas a gente separa onde o conhecimento é proibido, porque a limitação é o foco de Deus. Quando você domina os átomos, não precisa plantar, não precisa regar, não precisa colher, aí acabou a vida para Deus. O foco é contrário ao que pensam. Então, esse cara aí tá falando certinho. Ele é o certo, né? Deve ser o pré-milenarista, né? O pessoal fala, mas o pré é uma coisa nova. Lógico que é uma coisa nova. Como que alguém ia supor e entender o que estava sendo dito antes do ponto de comunicação coletivo? Né? Que veio da prensa, primeiro do Códex. Não tinha nem o Códex, não tinha nem uma Bíblia pra gente acreditar nisso. Eram rolos e rolos. Como é que você faz? Como é que você escreve? Como é que não tem muito dinheiro? Depois do Códex, a prensa, o jornal, o rádio, a TV. Aí é óbvio, caralho, agora fez sentido. Mas no começo mesmo, a igreja era pré. Porque, Jesus vai vir, tirar a gente disso e deixar o negócio destruir aí. Quem acreditar nele, né, vai ser poupado. Um piscar de olhos não vai sofrer a morte ali. Isso sempre foi assim. Então...
Então, aquela leitura que a gente chama histórico... Mas aí a tribulação vai acontecer para quem? Muitos são chamados, poucos escolhidos. A tribulação vai ficar pros hipócritas. Tanto que vai ter gente pregando lá, vai ter as testemunhas, vai ter 144 mil, 12 mil de cada tribo se convertendo. Olha. Gramatical das escrituras, o que me faz, então a primeira razão que me faz ser pré-tribulacionista, entender que Jesus volta antes da grande tribulação, é uma leitura linear da história, é uma leitura histórico-gramatical, não espiritualizar nada. 10% aí tá... E eu não estou dizendo com isso que não haja simbolismo nas escrituras, né? Mas sempre que possível, a tratativa ou a narrativa bíblica, ela está se referindo a eventos reais, coisas que estão acontecendo e o que vão acontecer, de maneira real, né? Então esse é um primeiro argumento que eu ofereço aos colegas, né? Salve, nerd. Olhar para o livro do Apocalipse e ver o desenvolvimento dos eventos. De maneira cronológica, esses eventos estão acontecendo, e isso pelo menos aos pré-tribulacionistas, nos leva a ver uma primeira razão, aqui é uma primeira, tem outras razões, mas essa é uma primeira razão, a nos ensinar que a igreja então é arrebatada antes, porque nós temos uma promessa, né? A promessa de que Deus não nos destinou para a ira, nós aguardamos a bendita esperança da manifestação do Senhor, porque Deus não nos destinou para a ira. A igreja, o corpo de Cristo, não vai enfrentar a ira do Cordeiro, que é o noivo. Ele vai bater no próprio corpo, cara. Primeiro ele ressuscita como? Ressuscitando suas células. Ele volta, né? Vai voltando, vai plasmando no tempo. Então aquilo que aconteceu lá no centro foi ecoando nos chakras. Tanto que um monte de todas as nações, os reinos, pensaram que era lá, ó, Apocalipse, ó, volta, ó, o Messias ali, né? Napoleão, Hitler, não sei o que, então um monte sempre foi virando e lá. Vocês conhecem, né? Agora, óbvio, depois que ele reúne o seu corpo, ele volta com os arrebatados, aí sim, para todo olho ver, aí sim, pro mundo, né? Isso é bem claro na Bíblia. Então, para isso... Claro hoje, né? É que na época, como o cara entender isso? Como vai ter uma reunião? Como as pessoas vão se reunir e sentar no mesmo chão? A gente tá aqui, ó, reunido aqui, sentar no mesmo chão, em cada canto do país, do mundo. Como que eles iam entender? Lógico que não dava. Acontecer, tem que ser arrebatada antes. Entendi. Vamos pela ordem, então? E o meso? Vamos pro meio agora, então, né? Pro meio. Ok. É certo. Então, acho que é essa diferença, né, que tem que ser levada em consideração do que é a grande tribulação e o que é a grande dia da ira. Eu entendo que a posição pré-tribulacional é que são sinônimos, né? Mas eu creio que não se encaixa, né? A grande tribulação é algo que vai ser realizado pelo diabo por meio do anticristo. É o anticristo, ele trazendo ira, que seja perseguição contra os santos. Já a grande tribulação, aliás, a ira de Deus, já é o contrário. Agora é a vingança do Senhor justamente por aquilo que aconteceu na grande tribulação. Então, primeiro tem o período da grande tribulação, que eu até costumo dizer que se Jesus volta antes da grande tribulação, já não tem... Tá certo, é um tempo progressivo. Ele tá arrebatando, ganhando poder nesse abstrato, onde ele vai interferindo até que ele plasme por completo, na volta absoluta. Tá. Grande tribulação. Porque quem é que vai ser atribulado? Quando se fala que vai ser uma coisa terrível que vai acontecer com... Como quem é que vai ser atribulado? A falsa cristã? Você acha que todo cristão vai ser arrebatado? Olha o tanto de hipócrita misturado na cristandade. Essas igrejas absurdas fazendo esse bando de... A zona que tá acontecendo. Muitos serão chamados, poucos escolhidos. É para eles a tribulação. E todos os judeus que não aceitaram, os povos que não aceitaram, aí eles vão começar a se converter. As testemunhas vão estar lá, convertendo eles, 2 testemunhas, não é? Essas 12 mil de cada tribo vão estar lá, convertendo os judeus que não acreditaram, eles vão estar... É para eles a tribulação. O resto da igreja. Inclusive, que aí não é a igreja, né? É aqueles, os falsos que fingiram, tentaram, mas não, foram chamados, mas não escolhidos. Aí o corpo é arrebatado. Mas muito do degradê fica. Muitos chamados, poucos escolhidos. Esses ficam na tribulação, sendo convertidos de verdade, pela própria dor. Entendendo que eles estavam... A hipocrisia não vai colar com Deus. Aí com ele está junto toda a massa ali, né?
judeu se convertendo, gentil se convertendo, falso cristão se convertendo de verdade. Muçulmano, inclusive um monte de muçulmano aí tem sonhado com Jesus, se convertendo pra caramba, muitos judeus se convertendo. São tempos decisivos, né? Acho que eu vi alguém falando isso, Rodrigo Silva, né? Eu até acho que fiz o vídeo aqui, depois vai ver. Contra o mundo? Não. Assim, só não tô reagindo com você. A tribulação não é isso. A Bíblia diz que quando o anticristo se levantar, aqueles que receberem cobrando, né? Corta mesmo, tem jeito. Sua marca, número da besta e adorarem a sua imagem, estes, ao contrário, eles serão beneficiados pelo anticristo. Não tem tribulação para eles. No livro de Daniel, inclusive, diz que aos que o reconhecerem, aqueles que reconheceram o anticristo, ele repartirá a terra por despojo. Eles verão bem. No período da grande tribulação... O paradoxo continua ali, porque tanto o Cristo quanto o anticristo vai marcar na mão e na testa, né? Então o paradoxo fica ali. A Bíblia chama de ímpios, né? Aqueles que, afastados de Deus, se estão com a marca da besta, eles nada sofrerão. Eles estarão sendo beneficiados. De calor, né? Porque senão até o objetivo da marca não teria. Para que receber a marca de Cristo se ao mesmo tempo passar pela grande tribulação? Então quem recebe a marca não passará pela grande tribulação. Agora, Apocalipse. Você recebe a marca justamente por isso. Você tem que fazer uma escolha ali, né? Você tem tanto Cristo quanto o anticristo vai marcar. Qual marca você recebeu? Vai ter um monte marcado achando que foi Cristo, mas é o anticristo. E vice-versa, né? Às vezes o cara tá lá achando que tá, nossa, olha, ao contrário do que parece. Mas eu tô fazendo. Parece que eu tô atacando Israel, mas é Israel que tá a borteira, né? Tá tudo ao contrário. E aí isso foi dito. Não ia ser óbvio. Aí depois a volta estrondosa com o poder, que aí já é. Aí sim, o dia da ira. Aí o arrebatamento já aconteceu, aí o poder já se impôs, né? Mas até aí tem que acontecer o arrebatamento. De uma maneira discreta. É isso que é contado. Apocalipse, até antes do Apocalipse. Como que Cristo ia voltar poderoso com os seus, com os santos, sem ter arrebatado eles? Porra. Por isso que Paulo ele coloca em 2 Tessalonicenses capítulo 2 uma sequência dos eventos escatológicos, dizendo que a vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com ele não acontecerá sem que primeiro aconteça uma apostasia e então se manifeste o homem do pecado, que neste caso é o anticristo. Claro, imagina imagina aqui, começa a se desenvolver, tá louco, isso aí não é Cristo não vou não quero não é não. Ué, é o óbvio, né? Que vai se levantar contra Deus e contra tudo que é objeto de adoração, isto é, contra qualquer tipo de religião. Não é só os discípulos de Cristo que serão perseguidos, mas toda religião vai ser, então, exterminada da terra. E pela sequência de Paulo... Quem que organizou esse sistema? Quem que tem esse sistema na mão? No mundo inteiro? Vocês sabem, né? Os únicos que negam Cristo na Constituição. A falsa Israel. Você pode virar budista, o que você quiser. Virou cristão, excomungado. Eles odeiam Cristo. Fazem tudo ao contrário, são talmudistas. Não amam a Torá. Paulo, então... Cristo defendeu a Torá. O povo pensa que eles seguem a Torá. Não, são talmudistas. A Torá é um monte de né? O Talmud é um monte de escapadinha para as coisas sagradas da Torá. Aqui, ó. A Torá é sagrada, mas o Talmud, ó, isso aí, mas não, você pode fazer se for assim, ó. Isso aqui, ó, você faz mas por isso, assim. Qualquer um vê os absurdos que estão no Talmud. Qualquer judeu de verdade que ama Deus, ama os profetas, os patriarcas, tinha que se arrepender e ver que Cristo amou a Torá e amou a Deus. Combateu e morreu por eles, inclusive, contra a sinagoga do mal que ele denunciou. Vocês têm que esquecer. Jesus Cristo, ele vem após a manifestação do homem do pecado, portanto, após a grande tribulação. E o que eu ia falar de Apocalipse, capítulo 6, é que 5 selos são abertos. A manifestação fala que vai ser no meio, né? E já é no período da grande tribulação. Inclusive, no 5º selo, já é mostrado debaixo do altar aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo que eles deram. Eles foram mortos. Porque eles foram se arrependendo e começaram a... Foi para os que ficaram. E aí eles perguntam, Senhor, quando é que o Senhor vai nos vingar dos que habitam na terra? Então vejam, os que habitam na terra perseguem os santos. Quando o Senhor vai se vingar daqueles que os matam? Primeiro, perseguem antes deles serem arrebatados, até que eles sejam. E alguns que não entenderam, não aceitaram ou eram hipócritas,
acabam ficando lá pra sofrer e se arrepender de verdade. Mataram, no caso, né? E Deus São chamados, mas não escolhidos. vai falar para eles: aguardem até que o restante daqueles que devem morrer se complete o número deles. Então, na abertura do 6º selo, então Jesus Cristo ele é vivo, ele é visto ali. Embora não se fale claramente que Jesus está voltando, mas é um capítulo que fala claramente sobre a vinda de Jesus. A gente comparando com Mateus 24 vê isso, é onde os ricos e poderosos, eles veem Jesus vindo e ele fala: agora, a partir daí, chegou o grande dia da sua ira, da ira de Deus e do Cordeiro. Quem é que poderá subsistir? Aí já é a volta. Então a ira de Deus, ela começa a partir do 6º selo em Apocalipse. 5 selos já foram. Ele já arrebatou, ele volta com os santos. O arrebatamento é para os santos, a volta é com os santos. Para trazer a ira. Abertos, a tribulação já está acontecendo. Mas é só quando eles veem Jesus vindo, pessoalmente, que eles falam: agora chegou o grande dia da sua ira. E quem é que pode subsistir? Aí vai plasmar a partir deste período, tem mais um período de 3 anos e meio. Essa é a visão mestre-tribulacional. Bom, vamos lá. A posição pré-tribulacionista era, embora seja uma posição muito apaixonada, apaixonante, é muito legal mesmo a ideia, né, do pré. Mas ela, na minha opinião, carece de textos bíblicos. Uma coisa é uma teologia, um entendimento. Você entende isso e isso e aquilo. E outra coisa é... A Bíblia não fala de uma volta sutil e discreta, que se você não ficar atento, você não vai ver, e de uma volta absoluta. A Bíblia não fala de uma volta discreta para reunir os santos, para arrebatá-los, e depois, junto com eles, voltar pro mundo. A Bíblia fala, ué. Texto bíblico, que a Bíblia mesmo diz. Por exemplo, o Shammai fez aí você vê que já pegou, né? Shammai, né? Shammai. Você sabia que a assinatura dele é Shammai? É? O X... O cara que não é pré, ele tá falando o seguinte: ó, eu vou voltar sozinho, do nada, vocês vão tudo se fuder junto. Quem me aceitou, quem não aceitou, quem quis, quem não quis. Vai todo mundo se ferrar junto aí, tanto faz, eu vou voltar sozinho do nada e pronto. Ninguém vai se livrar dos momentos, dos piores momentos, dos momentos finais ali. Cristo não ia voltar com os santos, não vai voltar com, né, pelas nuvens, junto com aqueles que foram destacados, separados. Santo é isso, separado. Ué, não sei como que eles podem ver nexo nisso. Tô com CH. Com CH. Gabriel, pela ajuda. Deixa eu aí, mas ele falou que nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse aparece a palavra... Pra eles ele vai vir óbvio, do nada, ladrão da noite, não sei por que usaram essa referência. Não vai surpreender ninguém, então por que ladrão? E depois só aparece no capítulo... Não aparece, mas a igreja aparece, na verdade, no 19. Então, mas aparece o nome. Vê com o pessoal aí, o Catarina, vê com o seu Renan, daqui a pouco ele chega em São Paulo, vocês pergunta pra ele, por favor. Fábio, a Catarina aí. Uma igreja? Não. Mas aparece uma referência. Então, não aparece o nome igreja, mas lá você entende que é a igreja. Sim. Por que entende que é a igreja, sendo que não aparece o nome? Então, é um argumento. O argumento do silêncio. Se não tem a palavra igreja, então não tem a igreja. Mas dá pra entender pelo contexto. Você sabia que a assinatura dele é Shammai? Embora seja uma posição muito apaixonada ideia, né, do pré. Mas ela, na minha opinião, carece de textos bíblicos. Uma coisa é uma teologia, um entendimento. Você entende isso e isso e aquilo. E outra coisa é o texto bíblico, que a Bíblia mesmo diz. Por exemplo, o Shammai fez aí você vê que já pegou, né? Shammai, né? Shammai. Você sabia que a assinatura dele é Shammai? É? Com X ou com CH? Com CH. SH. Aí, mas ele falou que nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse aparece a palavra igreja, depois só aparece no capítulo... Não aparece, mas a igreja aparece, na verdade, no 19. Então, mas aparece o nome igreja? Não. Mas aparece uma referência... Então, não aparece o nome igreja, mas lá você entende... Como a igreja é um mistério. Só Paulo foi explicar o mistério da igreja. A igreja não era um mistério para eles ainda. Você tinha a Shekinah lá, que é a presença divina em Israel, né? Que era o tipo de Espírito Santo. Mas a forma como a igreja foi entendida era um mistério, foi só depois que foi ser entendida. O Espírito Santo só plasmou na Terra justamente porque eles mataram o representante binário, que era o Filho. Vocês mataram
o plasmar dele na Terra, o rei, o filho. Vocês mataram e eliminaram ele, ficou o espírito só. Agora o espírito vai reunir vocês de novo para trazer ele do outro lado, já que aqui vocês o negaram. É assim que o azul e o vermelho fortalecem o violeta e ninguém tem poder sobre Deus. Nesse eterno mergulho entre monoteísmo e politeísmo, entre Israel e as nações, que Deus dá poder para abocanhá-la e depois salvá-la e puni-la, quando é o caso. É histórico, porra. Entende que é a igreja. Sim. Por que entende que é a igreja, sendo que não aparece o nome? Então, é um argumento. O argumento do silêncio. Se não tem a palavra igreja, então não tem a igreja. Esse argumento se Não, diz... a gente entende a igreja pelo contexto, porque a igreja era um mistério ainda, né? A igreja, a gente vai entendendo ela foi ser entendida depois. Você vai lendo os apóstolos, eles não sabiam ainda, eles eram judeus, as referências eram judaicas. Era isso que eles tinham de referência. Mas, diante de fatos, como, por exemplo, no próprio capítulo 19, também não tem a palavra igreja. Ah, mas tem o entendimento que é a igreja. Tá bom. E o que você faz no capítulo 7? Onde as pessoas foram perseguidas e lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Quem leva as vestes no sangue do cordeiro não é a igreja? Então, o que faz... Se converte, ué. Foram se convertendo, vendo que o mundo tá acabando, porra, era verdade. Ó, quem falou que ia se salvar, tá salvo lá. Os caras poderosos, de boa, lá naquele lugar, naquele país, naquele povo, aquela galera louca. E a gente aqui se ferrando. Né? Talvez ele tenha razão. E agora? Olha só, fez sentido o que ele falou, que ele prometeu, se cumpriu, caramba. Olha só, Israel era falsa memória, quebrou a aliança com os Estados Unidos. Olha, a falsa Israel estava mesmo com Roma, dominando o mundo. Olha só, os bilionários americanos eram de Israel, caramba, agora entendi tudo. Capítulo 6. O que faz com o capítulo 18? O que faz com a fala de Jesus, quando ele diz assim, no capítulo 18 do Apocalipse, deixa eu achar aqui, sai dela, povo meu. Quem é que precisava sair da Babilônia? E é antes do 19 isso. Quem é que tem que sair da Babilônia? Os judeus? Então, há uma Mas por quê? Não... incoerência, com todo respeito, capítulo 18 do Apocalipse, deixa eu achar aqui, sai dela, povo meu. Sai dela o quê? Quem é que precisava sair da Babilônia? Literalmente eram os judeus que estavam na Babilônia. Ele tá falando aqui da comparação, né? Por quê? Não entendi essa referência dele. Acho que ele pulou, ele só leu um trecho. É antes do 19 isso. Quem é que tem que sair da Babilônia? Os judeus? Então, Claro. há uma incoerência, com todo respeito. É assim, ó, quando você abre a Bíblia, tem duas pessoas que Quem não... tá na Babilônia hoje? Não, os judeus? Quem são os financiadores da cultura woke? Não, os judeus? E daí? Eu não entendi não entendi. Talvez eu que não tenha entendido. Ele explicou só um pedacinho. nunca estudaram teologia, Vilela. Tem duas pessoas que nunca estudaram teologia. Você dá Mateus 24 pros dois. Agora, também às vezes essa referência é usada pro salvo, pra igreja, né? Também não vai ficar na Babilônia, né? Agora você tem que ver todo o contexto. E de uma forma geral fica óbvio. A outra opção seria Jesus voltar sozinho, surpreendendo todo mundo, e não teve santo arrebatado nenhum. Todo mundo foi no mesmo barco e foda-se. Qual outra opção? E depois você pergunta, Jesus volta à igreja, atravessa ou não atravessa a grande tribulação? Eles vão dizer, atravessa. Se você lê o texto é claro. Aliás, o Shammai leu um texto de Mateus 24, e ele citou o texto, mas ele não citou ele totalmente. Porque ele fala o seguinte, se aqueles dias não fossem, deixa eu achar aqui, abreviados, eu sou péssimo de lembrar o texto assim, versículo 22, ele leu aqui, ele citou esse texto aqui, ó. Qual que é o texto? 24, 22. De Mateus. Mateus 24, vou ler o versículo 21 e 22. Tá. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, palavras de Jesus. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Isso aí o Shammai falou, é verdade. Se não tivessem sido abreviados aqueles dias, ninguém seria salvo. Aí ele parou aí, mas o texto não para aí, é uma vírgula. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, Por quê? Os escolhidos que estão arrebatados, estão vendo a família deles, os amados deles, o coletivo deles se fodendo. Por causa deles, o resto... E daí? na fala de Jesus Cristo, os escolhidos estão aí, atravessando a grande... Não falou isso! Não falou isso! Ele falou por causa dos escolhidos, dos arrebatados, por conta de quem eu amo, de quem me ama e me honra, o resto também vai se salvar, porque são amados por estes. tribulação. Mas o pré-tribulacionismo, eles vão dizer assim, não, então peraí, não tem como negar que escolhidos estão na grande tribulação, porque Jesus Cristo disse. Aí,
A outra saída é, vamos colocar esse nome escolhidos em cima de outro grupo, não é? Não, pô. Deus sabia que os judeus iam entender todo o processo da simetria, iam achar que não precisam mais de Deus, ia jogar Deus no vazio, e lá no vazio nasce um demônio. O demônio volta, se recompõe e toma sua cadeira. É isso a história de Lúcifer e do Messias. Qual que é a dificuldade de entender isso, meu senhor? É a história de Deus. Igreja. Tá. Só que na Bíblia, o termo escolhidos, vez após vez, é pra igreja. É que E o bom é que assim Deus se faz homem, entende de onde vem o mal, o que é o mal, a ausência da sua própria presença, ou encarar o PIB negativo, a luz no contraste, o mal, né? Ele entende de onde vem os defeitos, os erros, e pode advogar por qualquer um. Essa é a jornada da luz, do vermelho ao azul, não tem nada fora disso. tem gente que entende como judeus, né? O povo escolhido. Então, mas vamos lá. Sim. Tem essa interpretação também. Então, vamos lá. A palavra escolhidos é a palavra grega Eu respondi algumas vezes isso, né? Esse mergulho no deserto é o quê? O ponto zero no abstrato é vermelho dialogando com azul. Era ele oferecendo o que era dele mesmo. Quem dominou o mundo ali antes? Lúcio não dominou? Ciro II devolveu Israel. Alexandre ali protegeu, desenvolveu. Né? Eles sabem disso. Até, inclusive eles anotaram isso lá do bom do Talmud, que eles anotam inclusive as coisas do inferno. Né? Júlio César. Então Jesus sabia. Ele tava, o eu de baixo oferecendo o que ele tinha pra ele mesmo. Você é rei do mundo, é seu. Você vai baixar a cabeça pra essa gentalha aí? É louco? Então ele teve que pela primeira vez escolher um contraste, a morte. Aí ele gerou a vida. Né? Nos três reis, em Ciro, Alexandre e Júlio César, ele foi na vida, na vitória. E gerou o quê? A morte, a derrota. Aqui ele falou, tá bom, vamos ficar com o pior então, que eu aguento, a derrota, a morte. Só sobrou o contraste, a vida. E o nome maior de todos, ele foi rei do mundo, dominou o mundo inteiro na pancada várias vezes. Qual nome venceu Jesus? No único momento que ele perdeu, ele venceu todas as suas próprias vitórias. Se isso não é o poder de Deus, o que é? Eclectus. Veja, eclectus é escolhidos. Igreja é eclesia. Inclusive é o mesmo, mais ou menos o mesmo sentido. Mas eu não sou bom de grego, eu vou deixar essa questão de grego pra lá. Mas vez após vez... Tem a ver com religação. E a escolha. Quando você vai... É foda isso, né? O idioma ajuda, mas atrapalha também, né? Agora, o pessoal fica com sofisma aí usando isso pra tirar o foco do que interessa, né? Não interessa se é hebraico, se é aramaico, se é grego, se é romano, se é... Pô, você tá entendendo a essência da história, velho. Isso tudo aí porra, me chateia. No Novo Testamento, essa palavra vai aparecer? Deixa eu ver se aparece. A religação com Deus, de onde vem a religião, né? E o igreja, o santo, ou a igreja, os separados, eles são aqueles que vão sendo colhidos, né? Daquele meio, um monte de degradê ali, achando que eu sou laranja, eu que sou amarelo, eu que sou... Você vai tendo que juntar as referências e vai colhendo a soma delas. A soma das dores, dos erros, resulta o acerto. Você reuniu a angulação de perspectiva, depois da luz da volta ao redor dela mesmo. Ah, eu sou vermelha, não sou laranja, não sou amarelo, não sou verde, não sou azul. Ah, não. Aqui que eu tô feliz, aqui que eu tô. Ela vê que não tá feliz em lugar nenhum, ela tá feliz se movendo. Assim os levitas passavam de tribo em tribo. Assim Deus reconhece que o movimento é a sua essência, ele é o que será. Assim de um lado ao outro domina tudo. E quando travarem ele de um lado ou ele a si mesmo, ele estará do outro. E essa é a história de Lúcifer, do Messias, de Deus. Desde sempre. Israel salva o mundo salva Israel. Israel não foi salva pelo Egito? Não foi salva por Ciro, da Pérsia? Não foi salva por Alexandre, nos gregos? Não foi salva por Roma, Júlio César? Não foi? E depois foi destruída também. Quando eles, com esse poder, começam a negar Deus. Deus, essa é a história, só isso que está escrito, mais nada. O resto é detalhe. Isso aqui pra mim, sei lá, algumas dezenas de vezes. Pelo menos, então, em 99% das vezes, está falando da igreja. Em 99% das vezes está falando da igreja. Mateus 22:14, Marcos 13:27, Lucas 18, versículo 7. É por isso que tem as nações. Às vezes a gente não consegue arrebatar quem a gente ama, mas Deus ama tanto vocês e nos ama tanto que ele vai lá e tem as nações onde essas pessoas ficam ali no binário, entre Israel e aqui, né? Então ele sabe que a gente está aqui, sabe dos desdobramentos, mas não tem acesso, porém tem os benefícios, a proteção e a ordem, né? Por isso que tem as nações e por isso que nós reinamos sobre as nações. É essa a promessa. Tá sempre falando da igreja. O tempo todo, os eleitos ou escolhidos tá falando da igreja. Então, vale mais alguma coisa. Uma leitura natural de qualquer texto escatológico dá para entender que... Sim, ele reinou sobre todos os chakras, né?
Pode ver até os números batem, né? Se você olhar bem ali, alguma coisa você tem que computar com Israel também. O salvo, infelizmente, atravessa a grande tribulação. E bem dito pelo pastor Valdo que há uma diferença. Na Bíblia, grande tribulação é a ira do anticristo contra a igreja. Dia da ira do Senhor é o dia da vingança do Senhor contra os ímpios. Então, são iras diferentes. A igreja sempre experimentou a ira do anticristo. O Shammai te deu um balão do evangelismo lá na Coreia do Norte. Por quê? Porque a igreja lá é perseguida. A igreja lá sofre uma grande tribulação. Mas a igreja conquistou o mundo, é o que menos sofre perto de vários outros, nesse sentido, se for olhar. E daí? Não é quem persegue o anticristo, que persegue a cristandade, persegue de uma maneira demoníaca. Hollywood persegue a cristandade. Hollywood tá tentando destruir a cristandade, conseguindo transformar nações em ateus. Hollywood é de quem? Da falsa Israel. Vai ver quem são os líderes, quem que fundou as grandes empresas, as grandes produtoras de Hollywood. Tudo é falsa Israel, ninguém nega que são talmudistas com rabinos em comum. São eles que estão tentando acabar com o cristianismo, perseguem o cristianismo. Embora vivam dele. São burros, além de tudo. Se eles conseguirem acabar com o cristianismo, acaba Israel no dia seguinte. Os muçulmanos lá atropelam tudo. Ainda são tontos. É igual a do Mateus 24? Não, porque Jesus disse que igual aquela não haverá, porque vai ser global, vai ser mundial e tudo mais. Agora, a história da igreja é sofredora. A igreja é sempre perseguida. Quem vê nesse ponto normalmente vai estar lá, né? Reinando, administrando, ajudando. Vai estar trabalhando no binário, né? É o normal, né? O tempo todo o quê? O tempo todo ninguém viu o quê? O que você tá falando? Tem coisa que só o demônio sabe, sim. Tá na imundície em que o demônio mergulha para que a pureza de Deus continue santa, né? Então é um lado de Deus, tá do lado de lá. E que faz parte da geometria, porque o contraste fortalece também o foco, né? A sombra fortalece a luz. Mas tem que ter um norte. Senão o pi fica negativo ali, vai dar na mesma simetria. Só que ao contrário vai gerar agonia de alívio. O que esperar de um mundo que jaz no maligno se você é cristão? Ódio. Então você sempre é odiado pelo mundo. Quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então, o cristão sempre é perseguido. Paulo escreve a Timóteo dizendo que aquele que vai viver piamente em Cristo vai sofrer perseguição. Então, uma coisa é a perseguição do anticristo contra a igreja. Isso vai acontecer. Outra coisa é o dia da ira do Senhor. E aí eu deixo uma questão para vocês meditarem. Mano, as igrejas da Europa viraram balada, viraram puteiro. Já tá acontecendo, é a falsa Israel, os talmudistas, atirando no próprio pé. Porque aí tá sumindo os cristãos desses países e eles não tem mais quem defenda eles. E aí vai sobrar pra eles mesmo, e eles, desculpa. E aí vai sobrar pra Jesus, que reuniu um povo ali e vai ter poder pra ajudá-los. Se a igreja foi arrebatada, por que se levanta um anticristo? Porque ele vai perseguir quem? Não tem igreja. O anticristo só se levanta porque a igreja foi arrebatada. Quando os santos são tirados, o mal domina. Vai perseguir quem? A maioria que ficou lá. Muitos chamados, poucos escolhidos. Persegue os hipócritas, os fariseus, talmudistas. Esses sheiks aí, esses falsos muçulmanos aí que ficam sugando a putaria louca, que eu não sei quem é pior ali. Tem um monte de gente, o que mais tem é gente pro mal fritar. Que pergunta é essa? Igreja. Ele vai perseguir os judeus. Então tem que ser anti-judeu. Então tem que ser antissemita. Se é anticristo, ele tem que perseguir quem é de Cristo, meu Deus do céu. Se a igreja foi arrebatada... Ele é anticristo, então ele tem que perseguir Cristo. Cristo tem que sair correndo. Ele é anticristo, mas não consegue vencer Cristo. Ele não consegue, ele quer destruir a ideia de Cristo. Mas é intocável o corpo de Cristo. Aí ele vai alcançar quem? Quem fica no nosso lugar. Os hipócritas, que vão queimar por nós lá, ó. Já que eles escolheram o caos, não aceitaram o perdão, fica aí de lenha. A nossa fogueira. Aí vão servir de exemplo para aqueles que confiaram em Cristo. Não é óbvio. Não. Vai os santos, os salvos, a igreja sofrer lá na mão do coisa. Acreditei em Cristo. Mas dane-se, todo mundo tá igual aí. Não precisava nem acreditar, vou voltar sozinho mesmo e vou resolver tudo sozinho.
E nem que acreditar ou não, tanto faz. Eu só vou voltar sozinho e resolver sozinho no dia final e o resto é resto. É isso a teoria dos caras? Caralho. Tá claro que ele vai vir juntar a galera, arrebatar a galera. Fica esperto, você não vai ver, não vai perceber. A gente vai estar se reunindo, você não vai estar vendo. Entendeu? E ninguém vai ver, porque se vissem, iam se proteger. Se falassem, eu sou Cristo, voltei. Oh, meu pai! Né? Não dá, né? Então ia ser de um jeito que ninguém ia ver, porque se soubesse que o ladrão vai entrar, você ia se proteger. É de surpresa, é oculto, é sinistro, onde você menos espera. A hora que ver, já era. Pá, Cristo já tá poderoso, com muitos poderosos arrebatados. Falando o dedo, a coisa acontecendo. Aí essa é a volta visível. Agora, quanta gentalha não tá negando, não vai ver e falar nem fodendo que é esse, nem fodendo que é você. Negaram o próprio Cristo, não foi? É essa a história? O que eles chamam binariamente de Cristo. Imagina a volta, que ninguém vai ter certeza. Negam até hoje que ele salvou o mundo. Salve Israel até hoje. O nome de Cristo salva Israel até hoje. Eles negam até hoje. Imagina um estranho. E Cristo não tinha que ter esse título. Porque não tem igreja, não existe igreja. A igreja foi pro céu. Aí o anticristo persegue quem? Aí a Bíblia responde quem ele persegue. Aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Os judeus que lavaram suas vestiduras, estavam lá, negando Cristo. Certo? Como a maioria deles. Durante a tribulação, eles vão ver, caramba, o Messias já veio, já nos protegeu, tem uma casa lá. Todo judeu sendo perseguido pode se esconder lá na casa desse Messias. É ele. É ele. Olha o poder dele, olha todo o nome dele, olha tudo se conectando. Perdão, eles vão chorar, um choro que nunca se viu. E aí eles vão ver, Cristo morreu. E o sangue dele tá me protegendo. A morte de Cristo conquistou as nações, uniu os povos e me protege. Lavou sua roupa no sangue daquele que morreu por ele. Aí o judeu se converte, é salvo. 12 mil de cada tribo vão liderar os demais, 144 mil eleitos que terão acesso na ponte entre binário e quântico. Serão vistos como heróis do céu de começo e depois como traidores, parceiros de Satanás. Esse é o giro dos binários. E é lindo. E quem lava a vestidura no sangue do Cordeiro é nosso irmão. Ou seja, é a igreja. Então é irrelevante se o nome, a igreja aparece ou não. Em uma das cartas de Pedro também não aparece a palavra igreja. Por causa disso, não é igreja. Não... A igreja é um mistério! Eu que não leio a Bíblia, não faço questão nenhuma de ficar pagando de BA. O cara não sabe nem o básico. Como que ele fala? A igreja era um mistério. Paulo revelou a igreja. E foi dando detalhes disso. Muita coisa estaria por vir. Que agora vocês estão entendendo com o quântico. Como que ele ia explicar que a gente já está reunido acima do binário, do chão? Reunido sem ter um chão em comum. Como isso? É louco? Estamos aqui agora. Eles falam as coisas, não faz sentido. Não tem igreja. No Apocalipse 19, onde João Merz falou, não, aí volta a igreja. Também não aparece a palavra igreja. Então, numa leitura simples do texto, deixando que o texto fale, eu acho que fica claro que... Você vê que a falsa Israel está no controle do mundo. Do nada, os judeus começam a se converter a Cristo. Você acha que eles não vão perseguir os caras? Eles já perseguem. Qualquer judeu que se converte, eles perseguem. Imagina os ateus começando a se converter, os muçulmanos começando a se converter. Lógico que eles vão perseguir com o dólar, com o poder deles, com as ideias que estão fazendo agora. Infelizmente, essa perseguição que nós já sofremos, o Brasil, por exemplo, já tem perseguição religiosa. Ela vai se agravando, se avolumando. Quem que controla essa perseguição religiosa? É a mesma no Brasil e no mundo inteiro. Cultura woke, financiada por quem? Soros de Israel, Rothschild de Israel, BlackRock, todos lá de Israel. Não vai você pesquisar se você acha teoria da conspiração. Os bilionários dos Estados Unidos são de Israel. Pesquisa aí você, porra. A verdade é a teoria da conspiração. Ai, mas isso aí era papo dos nazis. Eu tenho culpa. Agora, o carro popular também era papo dos nazis. Eles que fizeram. Você não usa. A vacina também, os nazis que fizeram. Você não usa. O sonar, o radar, o avião a jato, o jato. Tudo isso era os nazis. Você também não usa. E daí, porra? Agora porque os nazis falavam, eu tenho que fingir que não é verdade? Foda-se, caralho. A diferença é que eles erravam é considerar todos um só. Eles achavam que isso era a Torá. Eles não tinham internet pra entender a diferença do Talmud e da Torá. Eles não sabiam. O gentio não pode entrar numa sinagoga. Como que ele sabia a diferença? Hoje, graças a Deus e graças ao sacrifício, inclusive de lá, desse chakra, nós estamos aqui podendo salvar a Torá e o verdadeiro Israel. E culpar a sinagoga do mal, com as leis de homens. Entender o que Cristo disse.
Graças a Deus, glória a Deus. O judeu verdadeiro tem que agradecer, Israel vai agradecer. Se não, de novo, eu achar que é a mesma coisa e fazer o que aconteceu antes. Glória a Deus, que é diferente. Até que isso se torne uma coisa global. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Palavras de Jesus, na leitura, no texto que o Geberson citou, mas por causa dos escolhidos. Então, Ou seja, já tinha escolhido, já tem um. Isso não muda, não quer dizer que ele tá lá junto ou não. é que aqueles dias serão abreviados. Ele mesmo se refutou. Ó, tem uma gentalha aí que eu quero matar. Mas por causa dos escolhidos, que pra ele tá lá no meio também, então não é gentalha que eu quero matar, pô. Os escolhidos não. Ele mesmo se refutou. Fica claro que, ó, por causa dos escolhidos aqui, ó, ali tem uma gentalha que por mim eu matava. Mas por causa dos escolhidos aqui, ó, que não tá lá, senão não era gentalha que eu quero matar, não é óbvio. Eu vou salvá-los também. Ele se refutou. A Bíblia é clara. Pelo amor. Tudo bem, com o maior respeito, é um cristão, irmão nosso, um salvo também. Isso é o de menos, cara. Ser amado por Cristo, você ama Cristo, sua fé, seu coração tá no lugar. Você acha que Cristo você vai pro inferno porque errou a profecia? Você acha que Cristo é imbecil? Vocês são tudo irmãos, são salvos com a glória de Deus, com a graça de Deus. A gente tá aqui só pra explicar pra quem pode se perder. Não é isso não que vai te condenar, pelo amor de Deus.